Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Enquanto você abre aí, deixa eu liberar uma palavra na tua vida. A pressão, ela é grande desse mundo, mas deixa eu te contar uma coisa: nenhuma pressão vai fazer você esmorecer ou cair, porque o Deus que você tem na sua vida é bem maior do que qualquer pressão dessa terra. Você consegue pegar isso dentro de você? Eu vou falar de novo: as pressões do mundo, elas podem ser grandes, mas elas não têm poder e autoridade de te derrubar e desfazer de você ou abater a tua fé. Por quê? Porque o Deus que eu e você serve é muito maior do que qualquer pressão que esse mundo possa fazer. Então entenda, não se incline para as pressões, não deixe as coisas de fora abater ou dominar, ou dar a diretriz e a direção de como a sua vida vai andar. Por quê? Porque quem direciona a tua vida e dá o rumo para ela é Jesus. Você consegue entender isso? Quem dá a direção para você é Jesus. Quem determina a tua vida é Jesus Cristo. Quem está no controle da tua vida, das coisas da tua vida, é Jesus. Satanás não tem poder, não tem autoridade, ele não tem autonomia sobre a igreja. Quem tem poder e autoridade sobre a igreja é Jesus Cristo. Ele se entregou naquela cruz, ele derramou sangue pela igreja dele. Então ele tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Tome posse disso nessa noite. Não deixa as coisas que estão acontecendo querer abater a tua fé, porque tem muita coisa querendo nos oprimir, querendo nos fazer parar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso pela Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, o que ela nos mostra, como nós devemos nos comportar todos os dias, independente do que está acontecendo, independente, como o Diego disse, as prefeituras não vão pegar o serviço, a prefeitura não anda segundo o querer deles, a prefeitura anda segundo a vontade de Deus. É Deus que determina para quem vai abrir a porta e para quem vai fechar. É Deus que abre, é Deus que fecha. É Deus que levanta, é Deus que abate. Se você acreditar e se entregar e andar segundo o que Deus está dizendo para você, já deu certo. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, eu só estou confirmando o que ela já disse. Você conseguiu achar aí Daniel 3, o verso 15? Nós vamos ver o 15, o 16, o 17, o 18 para começar. Mas nós vamos aqui até perto do 30. Daniel 3, 15 diz assim: todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvir o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorares a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Fecha os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ministra-nos, ó Deus, pelo poder e autoridade que esta palavra tem por meio do teu Espírito Santo. Que a tua vontade e o teu querer domine este ambiente, a nossa mente e o nosso coração. Nos ensina um pouco mais pela tua palavra, sim, ó Deus, a nos manter de pé, firmes na nossa fé no Senhor, assim como o Senhor foi firme até o fim, no final da cruz, mas a cruz também não pôde te deter, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou, vive e reina. Assim o Senhor também vai nos ensinar e nos conduzir a reinar contigo sobre esta terra, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo, amém. É uma passagem conhecida da igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três que andavam com Daniel, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Só que esse texto aqui nos ensina muito o que este mundo nos dias de hoje também quer fazer conosco, e como nós devemos permanecer de pé. Presta atenção, quais são as coisas desse mundo que está te fazendo inclinar? Uma música,
Uma música do mundo está querendo chamar a sua atenção, está querendo fazer você se dobrar e voltar para os prazeres dessa terra. Aleluia. Imagens, que muitas das vezes a gente se entrega a imagem. Eu não estou falando de uma imagem feita de gesso, de barro, uma imagem de escultura. Às vezes a imagem de uma pessoa conhecida. Às vezes uma celebridade que a gente olha e a gente fala, eu queria viver desse jeito, eu queria ser assim. E a gente começa a espelhar e moldar a nossa vida segundo o que aquela pessoa está vivendo, e a gente sai dos padrões do que a Bíblia nos ensina que nós devemos andar. A gente começa a se dobrar por conta de pessoas que estão vivendo de uma maneira que muitas das vezes nós queríamos estar vivendo. Então a gente começa a seguir tudo que aquela pessoa está fazendo. Para quê? Para conseguir viver do mesmo jeito que ela está vivendo. Mas a gente esquece que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser imitadores de Cristo e não do mundo. Nós não podemos olhar e querer nos espelhar as pessoas dessa terra, mas nós devemos olhar e nos espelhar ao autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que enfrentou tudo e foi até o fim firmado na fé do propósito que o Pai o enviou para que ele pudesse viver aqui e nos alcançar. Se há um bom êxito sobre a nossa vida que Deus, o Pai, determinou para conosco, é que se nós permanecermos fiel, Ele também vai ser fiel para fazer. E mesmo que nós fomos infiel, Ele continua sendo fiel. Mas Jesus nos ensina a ser fiel até o fim, independente do que você vai passar, independente do que você vai viver. Mas aqui nós estamos vendo 3 homens que vieram com o ensinamento do seu povo e que permaneceram firmes e fiéis no propósito que foi colocado dentro deles. Daniel, ele puxa essa caravana com esses 3 amigos, porque quando eles são levados cativos para dentro do reino, eles foram presos e levados obrigados para aquele lugar. Eles não queriam estar ali, mas eles estavam ali, mas eles não se dobravam àquele sistema. Por quê? Porque eles já tinham um Deus reinando dentro deles e nada queria, tudo que queria corromper eles, nada podia. Por quê? Porque eles tinham a convicção do verdadeiro Deus a qual eles estavam servindo. Será que eu e você temos essa firme convicção em Deus? Nós temos que entender que o nosso posicionamento com Deus é o que vai fazer a manifestação dele sobre a nossa vida. É interessante porque no verso 16 vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos o quê? Cautelosos em te responder nessa questão. Olha o que eles estão falando. Você imagina só, 3 homens perante o rei, um rei que tinha uma fama de matar todo mundo, de dominar todo o ambiente, de chegar e fazer segundo o querer, a vontade dele, sem consultar ninguém. E os 3 batem no peito e olham para o rei e falam assim: ó, eu não vou nem medir as palavras para você, mas vou dizer logo na tua cara, eu não vou me dobrar essa imagem sua aí, não vou servir os deuses que você serve não. Você consegue entender um negócio desse? A vida deles estava em risco, a vida deles estava em jogo, e eles não se preocuparam com isso. Por quê? Porque eles conheciam o Deus que servia. O rei falou e deixou bem claro: se vocês não se dobrar, vocês vão dentro da fornalha. Então eu vou dar mais uma oportunidade para ver se vocês vão fazer. O que eles fizeram? Você pode dar a oportunidade que você quiser. Nós estamos convictos na nossa fé, nós não vamos se dobrar. Irmão, imagina a pressão que esses 3 estavam vivendo. Vendo uma fornalha, conhecendo o histórico de Nabucodonosor, mas também conhecendo a história e o histórico do Deus a qual estava com eles naquele lugar. Agora eu te pergunto, você conhece de verdade o Deus que você está servindo? Porque quando a gente conhece de verdade o Deus que a gente está servindo, irmão, pode vir decreto de qualquer canto que não faz a gente parar. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Veio um decreto falando: ninguém pode pedir nada a não ser para o rei. O que Daniel fez? Continuou orando 3 vezes por dia. Por quê? Porque a vida dele não estava na dependência do rei, estava na dependência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que verdadeiramente tem poder e autoridade para fazer o sobrenatural. Nós temos que entender essa realidade. Aleluia. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa realidade? Será que a gente muitas das vezes, por conta de uma situação, de uma pressão, a gente não negocia valores? E eu não estou falando valores financeiros, eu estou falando valores morais. Por conta de algum benefício financeiro, por conta de alguma situação, de um favorecimento.
Será que nós não começamos a negociar? Se você deixar de ir para a igreja todo dia, eu consigo uma promoção para você ganhar o dobro do que você está ganhando. Mas você vai ter que mudar de estado, você vai ter que deixar de fazer o que você está acostumado a fazer para Deus, para você continuar com os benefícios, para você manter a sua casa e a sua família. E muitas vezes a gente negocia, por quê? Porque nós não queremos mudar o padrão de vida que nós estamos vivendo materialmente, mas queremos o resultado espiritual, e estamos negociando o espiritual com o material. Eu lembro em 2010, quando eu estava na Petrobras, que estava acabando já o serviço da Petrobras, que a gente estava lá na terceirizada, e o pessoal falou assim, tem uma proposta para você. Você vai lá para a Bahia para trabalhar lá, que tem um serviço novo começando lá, só que você vai ter que ir sozinho, sua família vai ficar aqui, não tem como você levar a sua família para lá, é num lugar distante lá, é Tubovia, é lá no meio do mato, tem que fazer um monte de coisa lá, você vai lá administrar a parte de setor de solda, que é o que você já faz aqui, só que você tem que abandonar tudo que está aqui e ir para lá. Minha menina tinha acabado de nascer, fazia 1 ano, que a Alice tinha nascido, e eu falei, Deus, se for me deixar a minha família por causa de dinheiro, pode abrir outra porta, que essa eu não quero. Porque se eu tiver que deixar a minha família para trás, se eu tiver que deixar o Senhor para trás de tudo aquilo que eu tenho contigo, por causa de uma estrutura, por causa de uma estabilidade financeira, eu prefiro ficar vivendo no pouco, mas com o Senhor e com a minha casa e com a minha família, do que ganhar muito e sair de um lugar que eu sei que muitas das vezes o inimigo vai rodear e vai querer me fazer cair. Irmãos, presta atenção, o inimigo ele trabalha com uma artimanha de uma maneira que nos desestabiliza, primeiro financeiramente, depois emocional, e ele começa a nos abater de todos os lados. Por quê? Porque ele quer quebrar a gente de uma maneira que a gente venha se dobrar para a proposta que ele está fazendo. E aqui eu começo a lembrar do livro de Jó. Os filhos de Deus, anjos do Senhor, vão se apresentar a Deus, e Deus olha no meio deles e Satanás está ali. E o mais interessante, porque não foi Satanás que falou de Jó, foi Deus que fez propaganda de Jó. Deus olha para Jó e fala assim, de onde tu vem? E o Satanás responde assim, eu vim de rodear a terra. Presta atenção, ele não estava preso, ele estava bem solto. Fazendo o quê? Rodeando a terra e observando o que estava acontecendo. Deus olha para ele e fala assim, observaste o meu servo Jó? Fiel, temente, homem que se desvia do mal. O que Satanás falou para ele? É lógico, tudo que ele tem o Senhor abençoa, tudo que ele bota a mão o Senhor prospera, ele tem muitos filhos, ele tem um casamento abençoado, ele tem rebanho, ele tem dinheiro, tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. O que Deus falou? Vai lá, pode tocar em tudo, só não toca nele. O diabo começou a trabalhar num dia, e num dia ele tirou os filhos, ele tirou o rebanho, ele tirou todos os bens. Imagina a estrutura desse cara. Eu nem ia falar sobre isso, amém Jesus, eu estou entendendo. Imagina só, o cara está lá todo dia, todo mês, vai lá, levanta um altar para Deus, sacrifica por ele, pelo casamento dele, sacrifica pelos filhos e fala para Deus, porque se os meus filhos blasfemaram contra o Senhor, eu estou levantando um altar e sacrificando para que o Senhor perdoe eles. E de repente vem a notícia, o seu rebanho, roubaram, levaram embora, você perdeu tudo. Olha, estava tendo uma festa lá na casa de um dos filhos seus, e deu um vento, e derrubou o telhado, derrubou a casa, e estavam todos eles lá dentro. A casa caiu com eles dentro, não sobrou um, morreu todos. E aquele cara permanece firme, com toda a pressão em cima dele. Pensa só, você está tranquilo, vivendo a sua vida, e de repente vem uma notícia, o que você tinha acabou, não tem mais. O seu emprego, a empresa fechou e não vai te pagar nem o que você precisava de receber. 20 anos de fábrica, você não vai receber nada. E agora vem outra notícia, sabe os teus filhos, estavam brincando lá fora, lá, veio o carro e passou por cima, acabou com os dois.
Você imagina como é que você fica? Irmão, não gosto nem de pensar nessa situação. Eu tenho 3 filhos. Eu não gosto nem de pensar. Só que a Bíblia nos ensina que nós temos que estar preparados para quê? Para tudo. A mulher de Jó, muitas vezes a gente fala mal dela. Mas pensa numa mulher que também enfrentou tudo isso. E olhou para Jó e falou assim, ó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas para onde essa mulher foi? Para lugar nenhum, ela ficou ali. Ela assistiu todo o processo que Jó passou, sentado na cinza, se coçando, com caco de telha, leproso. Só que presta atenção. Deus falou para Satanás, vai o quê? Vai lá e pode tocar nele. Me mostra uma passagem onde Satanás tocou na mulher dele. Tocou nos bens, tocou nos filhos, mas na mulher, não tocou. E no final das contas, a mulher que estava com ele ali, que permaneceu com ele com toda a situação, vivendo toda aquela pressão, Deus muda o cativeiro de Jó, dá para ele tudo em dobro, e ele tem mais 10 filhos. Com quem? Com a mesma mulher. Eles enfrentaram tudo que tinha que enfrentar, e Deus fez o quê? Restituiu tudo em dobro. Ela não conhecia Deus como Jó conhecia, porque a Bíblia vai dizer que Jó conhecia de ouvir, mas depois do processo conheceu de andar com Deus. Nós temos 3 jovens aqui que estão sendo ameaçados de perder a sua vida por um Deus que eles estavam andando com ele. Mas naquele momento haveria uma mudança de situação. Por quê? Porque aqueles jovens que vinham com um Deus, que vinha protegendo, dando estratégia, conhecimento, vinha dando dons, ia se apresentar face a face a eles naquele momento. E irmãos, não tem lugar melhor para a gente conhecer Deus do que no meio das lutas, das adversidades, das pressões que o mundo coloca sobre nós. Por quê? Porque é num lugar onde a gente já não tem mais para onde correr, não tem mais escape, e a gente tem que se aprofundar em buscar conhecer quem de verdade é esse Deus. E Deus, Ele permite situações, para quê? Para que a gente venha a conhecer Deus verdadeiramente, de estar com Ele, não só de ouvir falar. Deus, Ele é mestre em fazer isso. E nesse momento, esses 3 homens encaram um rei da terra que não tinha noção do que estava falando, do que estava fazendo. Olha o que esse rei fala: eu quero ver se esse Deus de vocês tem poder de livrar vocês da minha mão. Irmão, está na mão do homem, é bobeira. Está na mão do diabo. Agora, está na mão de Deus, não tem onde fugir. Porque da mão do homem Deus tira, da mão do diabo Deus tira, mas da mão de Deus ninguém escapa. Você consegue entender isso? Aquele homem não estava desafiando aqueles 3 meninos, aqueles 3 jovens que estavam ali. Eles estavam desafiando Deus. Eu quero ver se esse teu Deus tem poder de te livrar das minhas mãos. Aleluia. Só que esses 3 homens, independente da situação, eles não estavam olhando para o rei, para o poder, para a autoridade daquele rei, nem para o histórico deles. Ele estava olhando para o Deus que estava com eles ali. Eles estavam entendendo que eles só tinham que adorar verdadeiramente um Deus verdadeiro e não mais nenhum outro. Que eles não precisavam se dobrar para mais ninguém para obter favor de Deus ou para permanecer de pé. E eles declaram e deixam bem claro: se Deus quiser nos livrar da tua mão, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, nós não vamos nos dobrar e adorar esse Deus seu e nessa imagem que você fez. O que eles estavam declarando? Se Deus quiser, Ele pode me livrar. E se Ele não quiser, Ele não vai livrar, mas eu vou continuar fiel a Ele. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Aquele louvor que a gente escuta às vezes: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Continua sendo Deus. Ele não precisa de fazer para mostrar que é Deus. Ele já fez. Ele já fez. O problema é que a gente fica olhando lá para frente, querendo ver alguma coisa que Ele faça e que nos mostre, e a gente esquece de olhar para trás, onde Ele já fez tudo que era necessário. A gente fica querendo ver uma manifestação,
A gente muitas vezes queremos ver uma resposta, ter uma resposta maior e melhor do que aquela cruz. Aquela cruz é a resposta para tudo na nossa vida. Que Ele nos amou de uma tal maneira que nem pecado, nem dívida, nem acusação, nem nada nos fez Ele separar ou parar de viver esse propósito para poder nos alcançar dessa tal maneira. Você consegue entender isso? Você consegue administrar isso dentro de você? Mateus 4, do 8 ao 9, esse Jesus, Ele está lá no deserto. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E o que o diabo disse para Jesus? Disse-lhe: todas essas coisas te darei se prostrado me adorar. Jesus olhou para ele e respondeu e falou o quê? Somente o Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. Aparta de mim, Satanás. Satanás foi embora. Presta atenção no que a Bíblia está nos ensinando quando a gente não se dobra. Quando a gente não se inclina às pressões do mundo, às movimentações do diabo, para tentar nos querer parar, tentar desanimar. Sabe o que ele tem que fazer? Ir embora. É a Bíblia que está dizendo. Pastor, a Bíblia não diz isso, diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai embora. Você consegue entender isso? Deus não está dizendo para você: ó, vai lá bater de frente com o diabo, vai lá bater boca com ele. Não, Ele está dizendo: resiste ele. Não se inclina a ele. Não se venda às promessas dele. Irmão, eu costumo dizer aqui, eu vou dizer isso de novo: para dar certo nessa terra eu não preciso de Deus. Eu preciso de viver aqui, ó, o que está aqui em Mateus 4. O diabo fez uma oferta: se prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Irmão, se você quiser conquistar as coisas nessa terra, dobra o joelho e começa a adorar o diabo. Ele dá tudo para você, mas ele rouba o que tem mais de valor, a sua vida. E aí a palavra de Deus vai dizer: de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e que? Perder a salvação. Ele não diz que eu não posso conquistar o mundo, mas ele diz que eu não posso perder a salvação. Eu não posso botar as coisas do mundo acima da salvação. Eu tenho que colocar aquilo que Jesus me deu e que eu não conseguiria por mim mesmo ter. O que? A salvação. A salvação, ela tem que estar no topo da minha vida, e as demais coisas vão vir depois. Eu tenho que entender o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia não é um livro louco, é um livro de realidade, é uma carta de amor de Deus para os seus filhos. Não tem dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo. Dificuldade tem quando a gente lê cheio de nós mesmos. Para eu poder entender o que a palavra de Deus está me dizendo, eu tenho que estar cheio dele. Porque assim eu tenho a revelação e eu vou sentir o amor, o afeto, o carinho que ele tem por mim em cada palavra, em cada letra, em cada livro que está ali. Por quê? Porque é assim que funciona. Ele inspirou homens que estavam cheios da sua presença a escrever essa palavra para que nós pudéssemos receber, mas nós também temos que estar cheio dele para poder entender o que ele está dizendo. Eu não preciso, eu volto a dizer, e nada contra, porque eu também já fiz teologia. Vai estudar, vai conhecer, vai aprender, mas não se baseie nisso. Porque aqueles homens que Jesus escolheu, 12 para ser apóstolos, eram homens indoutos, incultos, homens que não tinham conhecimento, que não sabiam muitas vezes ler, mas que tinham um coração inclinado para fazer a vontade de Deus, e Deus se movimentou por meio deles. Agora nós estamos vendo aqui 3 homens sendo desafiados, a própria vida sendo colocada em risco, e eles não estão se dobrando. O verso 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego disse ao rei, que eles não estavam preocupados com a sua própria vida. Eles não estavam preocupados, literalmente eles não estavam preocupados com a vida deles. Porque para dar resposta na cara do rei, que eles não tinham preocupação, não ia se dobrar, não ia se render, não ia se vender, é não estar preocupado com a vida. Você imagina alguém botar uma arma na tua cara e falar assim: nega Jesus, ou eu te mato. O que você faz? Você está pronto de verdade para morrer por Cristo? Porque a gente fala assim: não, pastor, Jesus vai vir buscar a gente antes da tribulação, antes das coisas. Jesus vem e leva a sua igreja. Você está lendo a mesma Bíblia que eu? Eu acho que não. Porque a Bíblia que eu leio vai dizer que até muitos daqueles que são escolhidos vão ser enganados pela movimentação do anticristo. Ou seja,
a igreja ainda vai estar aqui quando o anticristo começar a se manifestar, quando a perseguição acontecer. Então, nós como pastores da igreja, nós não temos que preparar você para conquistar um monte de coisa, porque as coisas já estão determinadas para você. Deus disse lá em Deuteronômio 28, se você ouvir a voz dele e obedecer, você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado na cidade, você vai botar a mão, vai prosperar, onde você plantar a planta dos seus pés, você vai tomar posse. Ele já disse o que a gente vai fazer, o que a gente vai viver. Agora, nós temos que entender que ele nos chamou para vencer o diabo e entrar no reino eterno. E nós, como os pastores da igreja, nós temos que ensinar você a permanecer independente da pressão externa que você está vivendo. Só que o problema de muitos lugares é que estão treinando as pessoas dentro da igreja o quê? Para comprar, para vencer, para conquistar, para ter. É um evangelho de conquista e prospere. E sabe o que acontece no final de tudo? Fique aqui também na eternidade com as coisas na terra. É sério. Irmão, começa a ficar doente. Veio a pandemia, amém, Jesus, entendi. Você quer uma prova maior? A pandemia veio. Quantas pessoas desistiram da fé por causa da pandemia? Porque começaram a entrar em depressão, presas dentro de casa. Uma situação que afetou todo o globo. Pessoas começaram a se desesperar. Por quê? Porque estavam vendo pessoas do seu cotidiano morrer do seu lado, por conta de uma bactéria, de um vírus que ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia como controlar, ninguém sabia como dominar a situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Covid-19 não pegou Deus de surpresa não. Deus sabia o que estava acontecendo e preparado para isso, mas Ele mostrou para nós como nós estamos preparados para uma situação que ninguém tem controle. Quantas pessoas, por conta disso, não voltaram para a igreja depois que foi liberado, então até hoje, afastados da igreja. Por quê? Por conta de uma pandemia, por conta de uma doença. Agora você imagina por conta de uma perseguição. Pessoas deixam de querer servir Jesus porque não tem muitas das vezes resposta da sua oração. Eu queria uma casa, eu queria um carro, bens materiais que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar, elas deixam de querer servir a Deus. Imagine quando a perseguição vier, como esses 3 homens estavam vivendo, como Daniel viveu também jogado dentro de uma cova com leões. Irmãos, a minha cabeça ela vira do avesso, delira. Eu fico imaginando Daniel dentro daquela cova, sentado, e aqueles leões olhando para Daniel e vendo que tinha um leão maior com ele. Você consegue entender? O animal ele é irracional, ele não fica pensando, mas ele se inclina quando ele vê uma autoridade maior do que a dele. E agora você imagina aqueles leões dentro da cova com Daniel olhando e falando assim, minha janta está ali. Mas quando eles olham para Daniel, eles veem um leão maior e mais poderoso do que eles. Ele fala, não dá para pegar, por quê? Que tem alguém ali maior do que nós. Minha cabeça vai longe. Daniel bem sentado, muitas das vezes ali, olhando para a situação sem entender muito, mas firme na promessa que Deus estaria com ele. Eu não sei se Daniel viu ou não viu, mas eu quero crer que um leão enorme estava ali dentro cobrindo e cuidando dele, e aqueles outros leões olhando para ele, falando assim, ei, não vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Deixa eu te falar uma coisa, o mesmo leão que estava lá com Daniel naquela cova, é o leão da tribo de Judá que está com você todo dia. Que quando o diabo olha para você e vê você convicto na tua fé, firmado na oração, cravado com o joelho no chão, no jejum, buscando Deus e dando glória, o diabo olha e fala assim, deixa eu caçar outro rumo, porque com esse aí não dá não. Por quê? Porque tem um ali que é maior do que eu não posso tocar naquele. A Bíblia está dizendo que aquele que está em Cristo, mal não toca. O diabo está ao nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, ele é uma falsificação. Diabo, ele pega tudo que é de Deus e falsifica. Ele tenta fazer do jeito errado para o lado dele, porque o original só tem um. Então presta atenção, eu fico imaginando quando ele vê o crente firmado na fé, não se dobrando para as outras coisas, mas se dobrando aos pés de Jesus, não se rendendo às coisas desse mundo, mas se rendendo à oração.
Não se trancando em desespero dentro do quarto, mas entrando dentro do quarto, fechando a porta para adorar a Deus no secreto. Irmão, presta atenção, o diabo quer fazer você entrar para dentro do quarto na depressão. Jesus quer que você entre no quarto na adoração. Para quem que você vai se inclinar? Para quem que você vai se render? Entende? O mundo te oprime, Jesus te abraça e te ama. O inimigo quer te abater, te jogar para baixo, para você ficar jogado no chão, humilhado ali. Jesus quer que você esteja ali no chão também, mas adorando Ele, para que Ele te exalte, para que Ele te levante, para que Ele venha glorificar, para que você venha glorificar o nome dEle por meio da tua vida. Você consegue entender? As diretrizes parecem as mesmas, mas o final é diferente. O inimigo quer te arrebentar. Jesus quer que você se entregue. O inimigo quer ver você prostrado, desistindo. Jesus quer você prostrado, persistindo. A posição é a mesma, mas a posição aqui e aqui é outra. Por quê? Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. O inimigo quer nos oprimir naquilo que nós estamos vendo, e Jesus quer que você continue crendo naquilo que você está crendo. Permaneça e caminhe pela fé. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Você está vendo, está tudo dando errado, mas o seu olho da fé está falando assim, não, é que Deus está indo lá organizar para que eu possa acessar aquele lugar. O olho da fé a gente enxerga diferente. Está tudo dizendo o contrário, não, é que Deus está organizando para que Ele me leve naquele lugar e eu possa acessar. Deus está preparando o ambiente para quê? Para que eu entre e manifeste a presença dEle. É começar a enxergar com os olhos de Deus e não com os nossos. O verso 20, aleluia, de Daniel 3. Ele ordenou aos homens mais fortes, presta atenção nisso aqui. Nabucodonosor, ele ordena aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quê? Para lançar eles na fornalha ardente. Então esses homens foram atados com as suas calças, túnicas e turbantes, as suas vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se e apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: ué, nós não lançamos três lá dentro, atados e amarrados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Por que eles estão espantados aqui nesse momento? E eu fico aqui falando com Deus. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei falando com Deus. Eu falei: Deus, eu acho que esse rei era mais cego do que ele pensava, porque ele mandou chamar os homens mais fortes que tinha naquele reino, mas não precisava de chamar, já estava na frente dele. Os três mais fortes não eram os caras que tinham mais força física. Os três mais fortes eram o Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinha um Deus mais forte carregando eles. A sua força não está no teu braço, sua força está no seu Deus, na sua fé, no seu joelho. Está entendendo? A força não está aqui no que a gente consegue fazer, a força está aqui onde a gente consegue alcançar. Você consegue entender isso? Você consegue pegar isso no seu espírito? Nós queremos muitas vezes resolver as coisas com a força daqui, batendo boca com os outros, em vez de usar a força daqui, prostrados nos pés de Jesus, para que Ele quebre todo o embaraço, todo o impedimento e abra as portas para que a gente possa acessar, para que a gente possa resolver as situações. Nós temos que entender o que está acontecendo. A Bíblia é bem clara, ela diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra quem? Principados e potestades. Na onde? No reino celestial. Só que muitos de nós ainda estão insistindo e persistindo em quê?
em ficar batendo boca e brigando com a força do braço. Não deixa que eu resolva, ele vai ver o que eu vou fazer. Vai nada, você vai entrar no seu quarto, você vai chorar de raiva no pé de Jesus, vai lançar no pé dele toda a raiva, a vontade que você queria pegar a pessoa para o pescoço, e vai falar: Jesus, você sabe que eu queria pegar, mas eu vim aqui, não vou pegar, mas o Senhor vai me justificar, o Senhor é a minha justiça. Por quê, irmão? Porque a gente vence na base da oração. Tem coisa que a gente tem que sentar, olhar olho no olho e conversar como pessoas maduras e representantes do reino do céu. Entenda isso. Sentar, conversar, mostrar a verdade. Assim como esses 3 homens fizeram. Eles não correram aqui. Eles olharam o olho no olho do rei e falaram assim: ó, não é do jeito que você pensa, não. Não é você que dita a ordem aqui. É quem permitiu eu chegar aqui que está ditando a ordem. E aí, ele manda homens fortes, porque ele achou que na força do exército dele ele ia conseguir alguma coisa. E o mais interessante, aqueles homens mais fortes, ao chegar perto da entrada da fornalha, o que aconteceu com eles? Morreu. Sabe o que é mais interessante e mais bonito? Porque os mais fortes, considerados mais fortes, não aguentaram a porta da fornalha, mas os 3 que não pareciam tão fortes, conseguiram cair lá dentro e conseguiam andar lá dentro assim, ó. Estou tranquilão aqui, ó. Você consegue entender um negócio desse? Você consegue começar a compreender o Deus que está te trazendo até aqui, o Deus que está andando com você? Homens fortes, visivelmente, morreram na porta. Esses 3 entraram lá dentro, estavam amarrados. Quando caíram lá dentro, foram desamarrados e ainda passeavam no meio do fogo. E aí confundiu quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor chama lá o chefe deles lá, chama lá os que estavam lá com eles, lá, a liderança que estava com eles. Oh, vem cá, eu quero ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Nós não mandamos 3 lá para dentro amarrado? Todo enrolado? Mandamos. Mas é engraçado, eu estou vendo eles soltos. E o pior de tudo, eu estou vendo eles andar lá dentro. Só que eu não estou vendo eles sozinhos. Tem mais um, mas nós não mandamos 3. Por que tem 4? Só que um que está lá dentro é diferente. Por quê? Porque não parece com eles. O que está lá dentro, o quarto que está lá dentro, que a gente não mandou para lá, mas está lá dentro, tem a aparência do Filho de Deus. É o próprio Nabucodonosor declarando que a imagem que estava vendo era de um Filho de Deus. Não era ninguém falando, a não ser o rei, que se achava uma autoridade naquele lugar. Ele começa a assistir 3 homens que não se dobraram, que não se venderam, que não adoraram outro Deus, que não se dobraram por causa de música, por causa de instrumento, por causa de nada, andando no meio do fogo, que os seus mais valentes não suportaram nem a porta. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? Que além deles cair lá dentro amarrado, agora eles estavam desamarrados e andando com mais um junto com eles. Eu já estava dando glória, falando aleluia, já e falando em língua estranha onde você está sentado aí. Sabe por quê? Porque quem pensa que vai matar a gente, que vai arrebentar com a gente, que vai acabar com a gente, vai ter que assistir a gente vencer e andar com Deus. E o mais interessante de tudo isso é que ele vai ter que se render para esse mesmo Deus que anda com a gente, que a gente anda com ele. Acho que você não pegou isso no seu espírito. Você não está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para te fazer parar. Só que aquele que está andando com você não vai deixar você parar. Entenda o que Deus está falando. O inimigo vai criar cilada, vai criar pressão, vai criar ameaça, vai botar decreto, mas o Deus que está conosco aqui nessa noite, se necessário for, Ele levanta e se coloca de pé em nosso favor e muda até decreto dessa terra para que nós venhamos permanecer de pé, caminhando com Ele, glorificando o nome dEle. Entenda o que Deus está falando. Aqueles homens foram oprimidos, foram ameaçados, mas não se dobraram a outros deuses, não se dobraram à ameaça, não se dobraram ao decreto que foi determinado naquele lugar. E por conta do seu posicionamento, do seu entendimento, eles foram livres do fogo ardente da fornalha. Sabe o que isso aqui está representando? Que quem permanecer de pé até o fim, não vai parar na fornalha de fogo ardente que vai queimar toda a eternidade.
Entenda que essa passagem está explicando: permaneça de pé, não se dobre a não ser para Deus. Porque no final das contas você não vai parar lá, porque aquele que vive e reina, Ele vai te livrar de toda essa opressão, vai te livrar de todo este mal, mas para isso nós temos que permanecer firmes e fiéis com Ele. É o que Deus fala na sua palavra: ao que vencer, darei uma coroa, vestes novas, e vai viver comigo na eternidade. Mas é ao que vencer. Nós temos que entender que nós fomos chamados para quê? Para vencer. Mas para vencer as tentações dessa terra, vencer a investida do inimigo sobre a nossa vida, vencer tudo aquilo que está querendo nos oprimir, nos fazer parar e permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Aleluia. Nada aconteceu com aqueles três. Sabe o que é mais interessante? Nabucodonosor, ele chega na porta lá e fala: vocês estão bem aí dentro? Vem aqui para fora aqui para a gente conversar. Irmão, se eu sou um deles lá dentro, eu falo: não, entra aqui, está gostoso aqui dentro, quero ver se você aguenta entrar aqui dentro. Você não botou eu aqui? Vem cá agora, eu quero ver se você tem a autoridade que você estava aí fora, eu quero ver se você tem aqui dentro, entra. Só que eles saíram, porque Jesus estava com ele ali e eles conseguiram sair. Sabe o que é mais interessante? A Bíblia descreve isso: que nenhuma das roupas foram queimadas, nem os seus cabelos, nem o seu corpo, nem cheiro de fogo ou de fumaça havia neles. Você consegue entender esse Deus que está andando com a gente e nos conduzindo nessa terra? Ele não deixa nem os processos da vida marcar a gente. Por quê? Porque nós já estamos marcados pelo sangue de Cristo. Não havia cheiro de fumaça. Irmãos, o odre, para ele ser feito, ele vai lá para a fumaça, para ele ficar lá, para ele poder o couro firmar ali. Só que esses três já estavam firmados na fumaça da glória de Deus. Não era um fogo, uma fumaça de um homem que acendeu uma fornalha de raiva 7 vezes mais, que ia confrontar ou combater aqueles. Por quê? Porque eles já estavam revestidos de um poder maior do que qualquer fornalha de fogo. Entende isso? Que quando eu e você estamos revestidos de poder e autoridade que vem do reino do céu, não são as coisas dessa terra que conseguem nos marcar, nos oprimir ou nos abater. Mas para isso nós temos que estar convictos na nossa fé. Nós temos que estar firmados na nossa fé. O que é que está fazendo você estremecer? Que amanhã é segunda-feira e você tem um monte de boleto para pagar? E se pagar, amém. E se não pagar, dá glória a Deus, irmão, e continua orando e buscando. Por quê? Porque Deus, Ele vai criar uma situação, vai te dar uma estratégia. Para quê? Para que o recurso chegue e você honre seus compromissos. O problema é que a gente fica falando: não, porque se Deus não fizer, porque Deus não é comigo. Irmão, Ele não tem que fazer nada. Entende isso, igreja? Deus, Ele não tem compromisso nenhum de ter que responder a minha e a tua oração. Pelo contrário, nós que temos que ter compromisso de responder a Ele aquilo que Ele já nos fez. E por graça Ele nos abençoa. Pastor, mas é troca? Não, é mérito de obediência. Eu estou obedecendo, então Ele vai favorecer e me abençoar. Muitas vezes a gente recebe o favor de Deus até sem merecer. A vida que a gente tem, a gente recebeu sem merecer. Cheio de erro, cheio de falha, cheio de pecado. Muitos de nós não era nem para estar vivo mais. E a misericórdia dele nos alcançou de uma tal maneira que olha onde a gente está hoje. Jesus, quando Ele está na nossa vida, irmãos, nós fica até mais bonito. Mas não é por causa da nossa aparência, é por causa da presença dEle. As pessoas começam a olhar para nós e falam assim: nossa, mas você está diferente. Tem um brilho, tem uma luz, tem um negócio diferente em você. As mulheres vão achar que é Mary Kay. Não, não é não, é Jesus. Entenda o que Deus está falando. É um blush diferente, é um pó, não, é a presença. O homem acha que a barba está feitinha, o cabelo está cortado. Não, varão, é a presença de Deus. Não é a roupa que a gente veste, é a presença que a gente carrega. Entenda isso, igreja, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez. Que não são as coisas externas que determinam a nossa vida, é o que está dentro de nós, é a presença que nós carregamos. Mas nós precisamos buscar estar cheio quando? Todo dia.
Todo dia nós precisamos ir lá e nos encher e abastecer. Tem gente que procura eu e a pastora às vezes, mas por que precisa de orar tanto? Por que precisa de estar buscando tanto? Irmão, para permanecer de pé, para enfrentar as lutas, para enfrentar as adversidades. Não é todo dia que se levanta o mal para querer nos abater, é todo dia. Então todo dia também eu vou descer na olaria de Jeová e vou buscar para quê? Para que Ele me coloque de pé e eu continue caminhando. Entender esse processo, entender. O verso 27 diz assim, eu já estou caminhando para o fim aqui. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo da sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha isso aqui, os seus servos que o quê? Confiaram nele. E a Bíblia vai dizer o quê? Uns confiam em carro e em cavalo, e nós confiamos no Deus do céu Todo-Poderoso. Mas isso é realidade dentro de você? Isso tem que ser uma realidade dentro de você. Eu não posso pegar um versículo bíblico e fazer um chavão na minha vida e querer me basear numa palavra, porque muitas vezes é uma palavra que eu libero, mas que eu mesmo não acredito. Eu quero convencer todo mundo dessa palavra, mas eu mesmo não estou convencido dela. Muita gente olha para a situação e fala assim, porque o cara confia em carro e cavalo, eu confio no Deus do exército. Mas na primeira apertada, na primeira pressão, ele já... Cadê a confiança? Cadê a fé? Cadê a verdade dentro de si? Que na primeira oportunidade, na primeira pressão, se dobra, chora, para de acreditar, para de seguir o caminho, fala que vai parar, fala que vai desistir. Deus encontra um homem malhando trigo no lagar. Quem era esse homem? Gideão, que não era nem um homem em si ainda formado, era um menino em crescimento. E levanta uma multidão para ir com ele. Levanta um monte de homem para ir com ele. E ali, Deus olha para ele e fala, tem muita gente aí. Não precisa de tudo isso não. Manda eles beber água. E os que beber água, botando a boca na água lá, bebendo que nem cachorro, manda embora. Aquele que pegar com a mão olhando para os lados e beber a água, esse fica com você. Tem mais uma coisa também. Pergunta para eles, quem tiver com medo, quem não tiver muita fé, pode mandar embora também. Não tenho parte com os covardes e com os medrosos. E ali só sobrou quantos? 300. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de quantidade de volume, Deus precisa de pessoas que acreditem. Pessoas que estejam firmes, que independente do que está acontecendo, ela vai ficar, porque ela crê na palavra que ela recebeu. Eu não preciso de ter uma igreja lotada para acreditar que Jesus vem. Eu preciso da palavra dele, que ele diz que ele vem. Nós temos que entender que não são as movimentações externas, mas é a palavra, é o que está determinando dentro de nós. Qual é a palavra que está determinando dentro de você? Qual é a palavra que está reinando dentro de você e determinando os passos que você está dando nessa terra? Gideão, ele poderia nem estar acreditando muito no que estava vendo, mas ele estava acreditando na palavra que ele tinha recebido. E ele venceu. Ele venceu um número gigantesco, com uma quantidade pequena, mas não era a quantidade que fazia a diferença, era a presença que estava com ele. Davi venceu um gigante que afrontava um exército inteiro. Um gigante afrontou o exército inteiro. Afrontou um rei. Mas um pequeno menino, que carregava uma grande presença, venceu. O que é que está fazendo você ainda não conseguir vencer o que precisa?
Será que de verdade você está olhando para dentro de você e olhando para você e não para a presença que está aí? Será que você acredita de verdade que Jesus está com você, que habita dentro de você? Ou você não consegue acreditar porque você ainda está se dobrando e se inclinando para o pecado, para a vontade da carne, para a vontade do mundo, para as coisas que o mundo está te chamando? É por isso que muitas vezes você não está conseguindo dar um passo na direção de Deus. É por isso que ainda você não conseguiu romper. Por quê? Porque as coisas do mundo ainda estão fazendo você se inclinar. E quando você olha para dentro de você, você não acha Jesus. Por quê? Porque Jesus não se contamina com o pecado. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E se você ainda está rendido aos desejos da carne, à prostituição, à masturbação, a todas essas coisas, à mentira, ao engano, ao roubo, à sexualidade desenfreada, fora do casamento, ao adultério, se você ainda está se entregando nesse lugar, você ainda está se dobrando para esses lugares, você ainda está se inclinando para a vontade da carne, desculpa, mas a realidade é que quando você olha para dentro de você, você está vazio. Por quê? Porque Jesus não vai estar aí dentro, o Espírito Santo não vai habitar. Nós temos que dizer não, como esses meninos disseram. Somos nós que temos que nos posicionar e dizer: não, não quero, não, não me dobro, não, não vou. E aí sim, Jesus ele começa a caminhar conosco quando nós nos posicionamos. Somos nós, a igreja do Senhor, que temos que definir onde queremos ficar e como queremos viver. E aí Deus ele vai dar a direção correta. Mas sem o posicionamento da igreja, sem o nosso posicionamento com Deus, Deus ele não vai fazer nada, Ele não vai se movimentar para uma igreja indecisa, para uma igreja que ainda se dobra para as coisas da carne e se dobra querendo buscar as coisas de Deus. Igreja, ou nós temos que dizer sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna, é o que a Bíblia está dizendo. E nós como igreja do Senhor, nós temos que estar dizendo sim, sim para Deus e não, não para o mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo, mas aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como eu andar com um pé lá no mundo e um pé dentro da igreja. Ou eu visto a camisa do reino, como Jesus disse: aquele que não é comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Qual é a posição, qual é a definição que nós vamos ter mediante a palavra de Deus? Não é a palavra do pastor Vinícius, não é a palavra do ministério permanecendo em Cristo, é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra fiel e verdadeira, que os céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer e vai se cumprir. Nós estamos na onde? Nós não estamos no clube de festa, nós não estamos no boteco, num bar, nós estamos dentro de um prédio, onde a reunião da igreja está para ouvir a palavra do Senhor, pegar esta palavra, colocar dentro de si, aprender e começar a executar essa palavra. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado e a manifestação do Espírito Santo aconteça por meio de nós. Deus nos chamou para ser abençoados, mas Ele nos chamou muito mais para manifestar o seu reino, e nós temos que entender isso. Eu não manifesto Deus quando eu compro um carro, eu não manifesto Deus quando eu compro uma casa, eu não manifesto Deus quando eu compro uma roupa, mas eu manifesto Deus quando eu amo o meu próximo, quando eu abraço alguém. Eu manifesto Deus quando eu oro por aquele que precisa. Eu manifesto Deus quando eu supro a necessidade de alguém que está com fome ou precisando de um agasalho, quando eu visito alguém que está enfermo. Isso eu manifesto. O problema é que a gente fica olhando para lugares diferentes e querendo ver a manifestação de Deus onde Deus não habita. Nós precisamos de focar a nossa visão ela está meio distorcida, porque o mundo está querendo criar uma distorção de valores, e nós não podemos andar segundo distorção de valores. Nós temos que estar com a nossa visão reta, firmada em Cristo. Nós precisamos de entender o que Ele está fazendo e o que Ele está nos chamando para viver. O verso 30, eu quero terminar aqui. O verso 30 vai dizer assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. 3 homens que não se dobraram ao sistema, 3 homens que não se inclinaram à ameaça, 3 homens que não se renderam às opressões do que estava à sua volta e permaneceram firmes. No final da conta, sabe o que aconteceu?
eles foram promovidos. Tem gente dobrando o joelho e falando: Senhor, me promove na empresa. Deus manda te dizer: se dobra aos pés de Jesus. Não se incline ao sistema da empresa que você trabalha. Se incline a Jesus. É Ele quem vai te promover. O dono da empresa, nem dono da empresa ele é. Ele é mordomo de Deus naquilo que Deus confiou na mão dele. E se Deus quiser te promover lá dentro, nem o dono que se diz dono da empresa vai impedir disso acontecer. Porque o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, aquele que conquistou muita coisa e que por um período foi o rei de muitos lugares, até ele teve que se inclinar e reconhecer que havia um Deus no céu que era muito maior do que qualquer poder e autoridade que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Ele ainda teve que promover pessoas que não se dobraram à vontade dele, mas permaneceram fiéis a Deus. Aleluia. Eu quero te falar uma coisa, e eu quero que você se coloque de pé para escutar isso nessa noite. O quarto homem da fornalha está de pé. O quarto homem da fornalha está trabalhando em teu favor. O quarto homem da fornalha foi parar numa cruz e ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele é o nosso advogado fiel que intercede por nós quando nós não temos mais o que falar, o que fazer. O quarto homem da fornalha está aqui nessa noite querendo falar para você que se você permanecer com Ele, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. O quarto homem que andou com aqueles três dentro daquela fornalha, ele está aqui andando no nosso meio, na presença do Espírito Santo. E Ele está te convidando nessa noite. Permaneça fiel. Quem está te oprimindo? Quem está querendo fazer você parar? Não tem poder e autoridade de te fazer parar. Ele pode fazer pressão, ele pode querer te oprimir, ele pode querer falar o que ele quiser, mas se você permanecer com a palavra de Deus dentro de você, queimando e ardendo dentro de você, não são as pressões do mundo que vai te fazer parar. Você tem uma palavra de Deus sobre você. Você tem uma promessa de Deus sobre você. Você tem o sangue de Cristo sobre você. Você tem a marca de Jesus sobre a tua vida. O mundo não pode te corromper a não ser que você deixe, a não ser que você abandone aquilo que Cristo já determinou sobre você. Entenda, Jesus te chamou para permanecer de pé. Jesus te chamou para você romper, alcançar as nações, alcançar lugares maiores. Eu quero liberar uma palavra nessa noite, que aonde você está, Deus vai começar a te promover, Deus vai começar a te levantar, Deus vai começar a movimentar você, porque Ele vai começar a se manifestar por meio de você, e a presença dEle aonde você estiver vai ser manifesta. As pessoas vão ficar com mais vontade e ter mais prazer de estar perto de você, porque a presença de Cristo que está sobre a tua vida vai conquistar essas pessoas. Pessoas que nunca quiseram aceitar Jesus, por conviver com você, vão começar a se render para Ele, porque elas vão começar a ver Jesus por meio da tua vida. Há pessoas que estão assistindo você, que até hoje não quiseram vir para a igreja, mas que a partir de hoje a manifestação de Cristo vai ser visível e notória sobre você. Essas pessoas vão começar a se render a Jesus. Deus vai te levar a lugares que você por conta própria não tinha condição, mas Deus vai criar situações para te levar nesses lugares. Sabe para quê? Para a manifestação do reino de Deus chegar nesses lugares. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar ousadia, e você vai abrir a boca como profeta de Deus em amor.
Em amor, Deus vai te usar nesses lugares. Pessoas vão começar a se inclinar, sim, mas é na autoridade do nome de Jesus e na presença do Espírito Santo, porque Ele vai começar a te encher de uma tal maneira que não há portas fechadas para Deus, e Deus vai começar a abrir as portas. Ele vai começar a abrir as portas, porque a igreja do Senhor não vai parar. A igreja do Senhor não vai retroceder, ela vai avançar, ela vai avançar, ela vai avançar. A igreja do Senhor vai avançar, ela vai crescer, ela vai romper, porque Deus está na frente desse exército, porque o Senhor dos exércitos não perde batalha. E Ele manda te dizer que Ele começa a colocar dentro de você essa presença desse leão, e você não vai olhar mais com medo, você vai ter o olhar de águia, o olhar de leão, e você vai começar a olhar e determinar em nome de Jesus, e você vai romper, você vai entrar, você vai determinar, e as pessoas vão se inclinar no nome de Jesus, não pela tua autoridade, mas pela autoridade de Jesus. Contratos serão fechados pela palavra que vai sair da tua boca, na ministração de Jesus Cristo. Portas se abrirão pela ministração do Evangelho por meio da tua boca. Pessoas serão curadas pelo poder e autoridade da palavra que vai sair da tua boca, em nome de Jesus. Oh, da calabada, xanarabaçô, que andas. Nenhum fogo arderá sobre ti que não seja o fogo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. O Senhor vai começar a te visitar nas madrugadas e te dar visões, vai te dar sonhos, vai te dar revelações, que ao você levantar, você vai começar a ver, você vai começar a viver, e você vai começar a contar, e pessoas, elas vão dobrar ao nome de Jesus, porque elas vão ver isso acontecer. Oh, aleluia. Você é a ferramenta do céu, você é um instrumento poderoso de Jesus na terra. Jesus te levantou nesta terra para alcançar almas e alcançar vidas, e se isso for necessário, Ele vai te dar recurso, Ele vai gerar recursos sobre você, Ele vai gerar, Ele vai abrir portas para que você possa alcançar essas vidas. Oh, abre a tua boca e começa a adorar Ele, começa a adorar Ele, começa a adorar Ele, começa a adorar Ele, começa a adorar Ele. Oh, chegue, lavabaçou, adalabadai, chega, dabadarabaçai. Oh, aleluia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio e revestido do poder. Oh, aleluia. Quem não louvará, Seja cheio. quem não temerá o Rei. Receba a presença dele nesta noite. Aleluia. Maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Abra as tuas mãos aí em nome de Jesus, Pai. Essa é a tua igreja. Está aqui o teu exército de valente. Não somos 1000, nem 1 milhão. Somos poucos, mas somos os teus valentes. Está aqui o teu povo, a tua igreja. Usa-nos com poder e autoridade, e nós vamos romper para a glorificação do teu nome, para continuar declarando que só o Senhor é Deus. Leva-nos e abre a nossa boca. Fala onde o Senhor quiser falar. Declara o que o Senhor quiser declarar.
Nós somos teus, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Que cada um que está aqui nesta noite recebendo esta palavra, receba a porção do Espírito Santo, receba a porção de unção do céu, receba a manifestação do reino de Jesus Cristo, receba coragem, ousadia, entendimento, sabedoria, ciência da palavra, visão aberta, mentalidade limpa, mentalidade aberta, coração inclinado, sabedoria do reino do céu. Deus vai te dar estratégia, você vai dominar situações, aonde ninguém mais sabe o que fazer, Deus vai te colocar lá, e Deus vai te dar estratégia, e por meio disso, as pessoas vão ver que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, fecha a tua mão e toma posse disso. Em nome de Jesus, aplauda Jesus nessa noite. Oh!